Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mordomia dos dízimos e ofertas. Lemos em Malaquias, capítulo 3 e versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. A entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Lemos em Malaquias, capítulo 3 e versículo 7 a 12. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja local tem como recursos de subsistências os dízimos e as ofertas. Assim, cabe aos seus membros o financiamento da instituição local, o que de fato é muito saudável. Não é saudável uma igreja financiada pelo Estado ou outro meio extrabíblico. A igreja local é a expressão visível da igreja de Cristo. Sua missão é evangelizar, manter a comunhão dos santos e servir aos santos, e cada tempo, todo tempo, servir aos santos e os de fora em suas necessidades. Portanto, os dízimos e as ofertas devem ser administrados na perspectiva do serviço cristão. Assim, é um privilégio financiar o reino de Deus na terra. Vamos agora adentrar diretamente sobre os dízimos e as ofertas na obra de Deus, e veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhe entregues com amor, alegria e fidelidade. Por outro, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma
correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base, em especial, nos princípios da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. As fontes de recursos da igreja local. Dízimos e ofertas. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e ao longo da história da igreja está bem clara esta evidência. Não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa ou de um grupo ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor na terra. O cuidado com recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos ou de organismos financeiros. Nossa missão é divina, que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus. Outras fontes de recursos. Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recurso para tal ação social. Entretanto, é necessário cumprir as prescrições legais para que não haja a possibilidade de qualquer aparência do mal. Outro sim, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, rifas e outros jogos de azar para aumentar suas receitas. Isso é pecado, desagrada a Deus. As fontes legítimas de recursos da igreja local são os dízimos e as ofertas. A base bíblica para os dízimos e as ofertas. Os dízimos no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismos os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei e que o legítima é o sentimento de gratidão ao fiel, ao seu Criador. A origem do dízimo, de acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, hebraico, massá, 10ª parte, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão. Como gratidão do favor de Deus, ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, aqui em Gênesis capítulo 14 e versículo 14 a 20. Assim, é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é significativo. Quando o dízimo tornou-se lei,
A gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Criador. O dízimo é do Senhor. Levítico capítulo 27 e versículo 30. Neste sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com Ele, mas, como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti e da tua mão damos. O dízimo é do Senhor. O objetivo do dízimo na antiga aliança ou no Antigo Testamento, Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, sustento da classe sacerdotal e o cuidado com os órfãos e as viúvas. Nesse sentido, há promessas de bênçãos aos dizimistas fiéis. O dízimo no Novo Testamento, a Bíblia, que mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus, quando disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, e do endro, e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou: desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mateus capítulo 23 e versículo 23. Aqui, o que o Senhor denuncia é o legalismo e a hipocrisia dos fariseus e não a entrega do dízimo mesmo. Vejamos dois propósitos do dízimos hoje. Primeiro, o dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento. Assim, aos ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que vivam do Evangelho. E 2, o dízimo é necessário para a assistência social. A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos, as viúvas e pessoas carentes em diversas condições. Tiago diz que esta é a verdadeira religião. Por isso, a igreja local tem o compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam da ajuda. Isso é feito com o recurso dos dízimos que são outorgados à obra de Deus. As ofertas nas Escrituras. A igreja no Novo Testamento se expandiu e se multiplicou para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária. A igreja apostólica usou o expediente das ofertas. A Bíblia mostra que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas.
Hoje, juntamente com os dízimos, as ofertas têm importância e são dirigidas a muitos fins: construção, necessidade humanitária, missões, enfim, é um privilégio ofertar na obra do Senhor. Logo, as bases escriturísticas dos dízimos e das ofertas são o Novo e o Antigo Testamento. Podemos dizimar, podemos ofertar com amor e com carinho. Os preceitos mudaram ou desapareceram. Todavia, os princípios são imutáveis e permanecem. Nós precisamos olhar para os patriarcas. Nos patriarcas, os dízimos ocorrem não em função do preceito ou mandamento, mas em razão do reconhecimento do princípio da bondade e dependência divina. Aqueles que ainda hoje creem que o Antigo Testamento exige a prática do dízimo, mas que o Novo Testamento não contém essa exigência, devem observar que a natureza do culto e seus fundamentos no Novo Testamento não mudaram. Mudou apenas a forma do culto, mas não a sua função. O culto levítico, com seus milhares de rituais, já não existe. Todavia, o princípio do sacerdócio continua ainda hoje. Passou o sacerdócio de Arão, ficou o sacerdócio cristão. A justificativa que alega que o cristão não está debaixo do preceito legal do dízimo mosaico é falha por não levar em conta que o cristão permanece ligado ao princípio moral do dízimo abraâmico. Abraão, o pai dos que creem, devolveu o seu dízimo de forma espontânea e voluntária antes do preceito legal, o que deve servir de modelo para todos os crentes. A Bíblia mostra claramente que a ordem sacerdotal a quem Abraão entregou seu dízimo é eterna. Ao contrário da ordem do sacerdócio levítico, que era transitória. Portanto, aqueles que não reconhecem mais o preceito da obrigatoriedade concernente ao dízimo, como ensinou Moisés, deveriam se submeter ao princípio da voluntariedade, como exemplo de nosso pai Abraão. Vamos manter esse princípio, vamos manter esse padrão, vamos manter essa fé, vamos dizimar, vamos ofertar para a honra e glória do nome do Senhor. Deus vai cumprir a sua palavra, abrindo as janelas do céu e derramando uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança sobre a nossa vida. A mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Primeiro, com gratidão a Deus. Deus é o dono de tudo, da terra e de seus habitantes. Somos propriedades dele. Só temos saúde porque Ele permite, só trabalhamos porque Ele nos concede forças, estamos de pé porque Ele cuida de nós. A gratidão a Deus
é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. Que privilégio, meus irmãos! 2. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta que nós adquirimos. É comum, irmãos, terem dúvidas quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separá-lo da renda líquida ou bruta? O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é o das primícias. Por isso, nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado da renda bruta, antes de preocupar-se em pagar as prestações, a água, a luz, o gás ou qualquer outra despesa. Honre ao Senhor com as suas primícias. E a palavra de Deus diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Que vitória para aquele que age através da fé em nome de Jesus. Os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. O dízimo e as ofertas têm de ser levados ao tesouro da igreja local. No templo, em Jerusalém, havia um lugar chamado de Casa do Tesouro para receber os dízimos do povo. Assim, hoje também cabe em especial ao cristão levar o dízimo e as ofertas à tesouraria da igreja local, e cabe à liderança da igreja a correta e transparente administração dos dízimos e das ofertas. O dízimo dos empresários. Geralmente, não poucos profissionais, liberais e empresários têm dificuldade de calcular o dízimo. Como eles não têm uma renda fixa, há muitas dúvidas quanto a essa entrega. Para isso, damos a seguinte orientação. Primeira, o dízimo deve ser calculado com base na renda. O faturamento empresarial não é renda, pois inclui os custos da empresa e o lucro. O faturamento pertencente à empresa e não ao empresário. Assim, o lucro é o excedente sobre o custo. Desse modo, aliás, desse lucro, além do valor que ele permite reinvestir nos negócios, o crente empresário deve tirar a sua renda ou tecnicamente denominado pro labore, ou seja, dessa renda ele deve tirar o sustento direto de sua família. Logo, o dízimo tem de ser calculado a partir dessa renda familiar. E assim poderá desenvolver com sabedoria essa atitude, essa gratidão de dizimar na obra de Deus. 2. O controle da renda. Para calcular a sua renda, o empresário cristão deve anotar numa planilha, no seu computador ou mesmo num caderno, o quanto e a
regularidade com que ele retira da empresa o valor para a sua manutenção. Se diário, se semanal, se quinzenal, se mensal, do valor retirado simultaneamente, pode-se separar o dízimo e ainda as ofertas. É melhor fazer assim do que deixar para tirar tudo de uma vez só. Vai ter mais dificuldade, pode ter mais complicações. Outro ponto importante é que o empresário deve retirar também o dízimo de sua renda bruta. A mordomia em relação aos dízimos e ofertas na igreja local envolve a gratidão e o princípio das primícias. Dízimos e ofertas como fontes de bênção. Os dízimos, ofertas e votos que eram feitos a Deus no Antigo Testamento jamais devem ser interpretados como uma prática de barganha. A ideia de que Deus nos dará algo em troca ou que Ele agora é devedor, ficando na obrigação de pagar tudo o que nos deve, porque como dizimistas nos candidatamos a receber as bênçãos sem medida, caracteriza, sem dúvida alguma, a prática da barganha. O barganista faz esperando receber algo em troca. Ele condiciona a fé em Deus ao cumprimento dos seus desejos. Em outras palavras, se Deus fizer o que o barganista pede ou necessita, então ele em contrapartida, também fará o que prometeu. Devemos ver as bênçãos de Deus decorrente de nossa fidelidade, como devem ser vistas, isto é, sem aquela ideia de troca tão comum em muitas igrejas. Nas Escrituras, portanto, é possível verificarmos que as bênçãos de Deus alcançaram os dizimistas e ofertantes por obra e graça do Senhor. Entregar o dízimo e ofertar não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades, as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, com gratidão, com alegria, para então contribuir para o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus e sua obra. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Adicione-se no meu canal e seja ricamente abençoado em nome de Jesus.